Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da NutriBio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um magnífico episódio da Nossa Voz. Magnífico vai ser o tema, magnífico é o local, desde onde eu gravo. Já tens vindo a ser presenteado também com este lindo cenário e por isso obrigada Câmara Municipal de Oeiras. Eu nunca me canso de dizer que é uma bênção estar neste local porque realmente é assim de uma energia muito especial. Como não me sentir presenteada também com toda esta imponência que me envolve a mim, que envolve os nossos convidados e que chega até ti, porque acredito que também tudo aquilo que é gravado aqui, de certa forma, transcende as palavras. Há muito mais para além daquilo que é dito e que tu podes sentir. Esse é sempre o meu convite. Portanto, gratidão à Câmara, gratidão sempre à NutriBio, que nos tem acompanhado ao longo de toda esta temporada. Obrigada, NutriBio. E cá venho eu ao suplemento desta semana. Como estamos em época outonal, trago-vos um suplemento para o fígado. Não sei se recordam, no primeiro episódio eu disse-vos que principalmente 2 momentos indispensáveis para fazermos um bom detox ao longo do ano é efetivamente do verão para o outono, e cá estamos nós nesse momento, e também entre a primavera para o verão. Portanto, como estamos aqui a chegar ao outono, e como começámos no outono, aliás, cá trago eu algo para o teu fígado. Este Active Liver permite não só regular o funcionamento saudável do nosso fígado, como ajudar a estimular nesse sentido. Tem cardo mariano, tem açafrão, tem alcachofra, acima de tudo tem uma série de extratos de plantas que, na sua combinação, mas também de forma independente, estimulam esse funcionamento saudável do fígado e, portanto, de todo o corpo, desintoxicando e preparando agora para esta nova época que vamos viver, em termos de condições meteorológicas. Fica a sugestão. Já sabes que podes encontrar este suplemento e todos os outros que te vou apresentando no site da NutriBio, www.nutribio.pt, e ainda podes beneficiar do cupom de desconto que te dá imediatamente 15% de desconto em qualquer um destes produtos da New Nordic. Lisa15, basta escreveres isso quando efetuares a tua compra. Este vai para a nossa convidada, Marta. Sim, muito bem-vinda. Muito grata. Obrigada por voltares aqui ao meu podcast, obrigada por trazeres novamente a tua voz. E eu hoje estou muito feliz porque, não sei se vocês se recordam aí em casa, quem viu a primeira temporada e viu a Marta num desses episódios, episódio número 13, se não tiver em erro, a Marta veio até nós, teve ali um momento que conectou com o meu filho Moisés Namor, que nessa altura ainda estava dentro da minha barriga, mas eu naquele momento eu queria muito trazer-te para a mediunidade, porque para mim a Marta também está associada à mediunidade. Tudo o que isso possa significar e para além disso também, porque tudo aquilo que pode significar na cabeça de cada um é sempre limitado para a grandiosidade que o tema em si oferece. Mas nesse dia eu senti, e tu também acho que expressaste, já não querias muito ir por ali. Então nós fomos fluindo, como sempre, e o público que me acompanha sabe que vou fluindo também com o convidado e confiando na vida e sabendo que ela traz o que é para trazer. Mas hoje, em plena capela, neste altar, nesta temporada, depois também de toda uma jornada ao longo já de quase 2 anos e meio a gravar episódios, sinto que é mesmo para ir por aqui. Então persisti, trouxe a Marta e vou querer avançar por aí, fluindo como é óbvio. Além disso, vocês, quando eu trouxe o episódio da Eva,
vários dos feedbacks. Uma das grandes mensagens que me fizeram chegar foi: uau, Lisa, queremos mais deste tema, traz outra vez esta convidada ou traz-nos mais destes assuntos. Portanto, vocês pediram, e aqui estou eu, a ser muito boa no sentido, falta-me o termo, mas muito boa, não é apresentadora, também não é mãe, boa amiga, acho que posso dizer assim, boa para a minha comunidade, que é tão boa para mim. Portanto, vamos avançar nesta viagem com a Marta. Marta, para quem não viu e para quem não conhece, fala-nos um bocadinho de ti também. Quem é a Marta? E para quem conhece, quem foi sendo a Marta e quem é neste momento atual também, não é? Acrescentando também a quem já conhece. Muito bem. É sempre tão comovente estar aqui, porque este teu podcast, quando me convidaste da outra vez, aconteceu algo para mim um pouco inusitado. Eu até fiquei, acho que foi por isso que eu não me alarguei no tema, porque aconteceu um direto, não é, de eu comunicar com a alma do teu bebê. O Namo estava na tua barriga, ainda não havia nome, não é? Exato. O sol abriu naquele momento, quando começou essa comunicação. Percebemos que ele era o grande padrinho deste podcast, a nossa voz, e foi muito comovente. E eu, pronto, porque ainda por cima na minha prática, em termos de consultas, de abordagens, eu tento evitar, inclusive comunicações com crianças ou com gestantes, não é? Com crianças sim, mas gestantes, com mulheres gestantes, com crianças que ainda não nasceram, muitas vezes porque quero, de alguma forma, ajustar-me às expectativas das mães, porque obviamente quando somos gestantes, a não ser que haja alguma coisa contrária, não é? Nós temos que deixar a vida fluir, é isso mesmo, e devemos esperar que o nosso filho venha cá para fora, que o nosso filho faça parte da nossa vida, não é? Este nosso grande amor, e depois sim, vamos então, quando houver necessidade, quando houver esse sentir, quando o nosso coração chamar, fazemos essa comunicação com a sua alma. E portanto para mim é sempre muito comovente, porque já fui a outros podcasts, como sabes, meu amor, e realmente no teu lembro-me sempre, não é? Eu acho que esse que tu sentiste quase como uma fuga ao tema da mediunidade, não é? E até já vamos um pouco desbravar isso, porque se há coisa que eu gosto é desfazer conceitos, e talvez por isso é que eu não me intitulo médium, apesar de eu ser realmente uma médium, mas é muito isso, às vezes é porque categorizamos as palavras, criamos uma data de conceitos, e na verdade há tanto mais para isso, e na verdade como todos somos médiums, não é? Às vezes quando nós também não entendemos essa nossa sensibilidade, vamos achar, então aquilo é diferente, e o ego adora isso, o ego adora que o outro seja diferente, que o outro seja mais especial, e não é para isso que serve a mediunidade. A mediunidade é transversal a todos, a mediunidade é potenciada pelo amor, e de alguma forma um amor universal, uma compaixão universal. E quantas vezes eu me perguntei, porque começando pela pergunta, não é que eu desviei-me aqui um bocadinho, mas pela pergunta que me fizeste, houve um tempo em que eu já fugia de podcasts, que eu já não aguentava mais contar a minha história, mas de uma forma muito resumida. Eu costumo dizer que era a última pessoa que poderia imaginar que a vida, que o roteiro da vida, que os planos da vida me levassem ao caminho que já estou entregue há quase 14 anos. Médica, cética, tirei medicina veterinária, dediquei-me à cirurgia, portanto, eu gosto de contar, talvez vá contar algo que é novo, que é para veres o meu grau de ceticismo, Lisa. Eu tinha cerca de 16 anos, 15 anos, 16 anos, talvez, e os meus avós eram extremamente religiosos, da parte do meu pai. E a minha avó disse, minha filha, vamos à missa, vem connosco, nunca queres ir? E eu estava, pronto, a estudar para entrar em medicina, não é? E então eu disse à minha avó do género, claro, avó, claro que a avó tem que acreditar em Deus, porque não vai tirar medicina, porque não tirou medicina. Portanto, vê o nível que eu hoje olho com muita compaixão, não é? Porque era uma miúda, e a vida também me transformou, mas eu costumo sempre dizer, eu era a última pessoa, porque havia um ceticismo muito preeminente em mim, era uma pessoa, assim, era ateia, claro, e era uma mulher cientificamente comprovável, e portanto,
Sinto que 14 anos depois de assumir a minha missão, que começou com conseguir comunicar com o animal, não é? Tornei-me pioneira neste caminho, quer da investigação da missão, da verdadeira missão dos animais, quer realmente dar voz aos animais, e por este contacto de amor tão puro, não é, minha amiga? Realmente abriu-se um espaço que eu nunca imaginava. Eu larguei a medicina convencional e realmente, pronto, avancei com os meus próprios projetos. Depois percebi que comunicava também com crianças. Foi uma grande surpresa. Eu tinha um avô pediatra, portanto aquilo ficou também assim um bocadinho como assim, com crianças, até que depois começaram a ouvir os pais, não é? A dizer, ajudou o meu filho, ajudou o meu animal, ajude-me a mim. E percebi então que afinal o que eu fazia era conectar uma alma, que é algo universal, eterno, puro, perfeito, inocente, e conectava uma alma de todos os seres. E essa beleza dessa missão revelou-se a mim, também com os seus desafios, que foram muitos. Já passou muita coisa, já vivi muita coisa com esta missão. Até estou a sentir-te dizer que já muitas vezes pensei em desistir. Até estou a sentir-te partilhar isso, porque ainda é muito tabu. Cada vez mais se fala, mas... não é? Se não te importares, vou fazer também aqui um parênteses. Tudo. Há pouco disseste que pode ter sido visto como uma fuga. Tu no primeiro episódio que gravámos juntas, não teres ido para ali. Eu não sei se senti como uma fuga, mas efetivamente respeitei que naquele momento tu não querias falar. Agora eu sinto que eu vou mesmo puxar-te por aqui. Para já, porque como tu estás a dizer muito bem, ainda há um tabu. E este é um assunto que merece ser falado, porque todos nós, pelo menos eu acredito nisto também, acredito que a minha comunidade assim o sente, acima de tudo somos espíritos, somos uma alma. Agora estamos num corpo, mas o corpo ficará e a alma continuará a sua jornada para outras etapas. Portanto, se nós somos realmente esse espírito, essa alma, por que não falar mais sobre a alma e sobre conectar com a alma? Se é o termo mediunidade ou se pode ser trazido outro termo, aqui só são termos, mas o convite é sempre que as pessoas possam ir um bocadinho mais para além das palavras, não é? Isso. Possam realmente conectar-se ao sentir e à mensagem que está por detrás. Se a palavra é mais a ou a B, já são pormenores mais mundanos, que não nos percamos aqui. E estávamos a falar em off, e vou só pôr mais esta. Se vocês repararem, eu acho que nunca vim de preto. Eu vou brincar, mas ao mesmo tempo fazer um convite aqui. Eu nunca vim de preto, mas pelo que eu sei, pelo que me foi dito, o preto de certa forma traz uma certa seriedade. Eu não programei vir de preto para o teu episódio para trazer seriedade, mas efetivamente, já que estou de preto e que efetivamente também ele remete a uma seriedade, convido-vos desde já a abrirem mão do tabu, a abrirem mão das crenças e a ouvirem com toda a seriedade e desde um lugar de alma. Portanto, acho que podemos começar mesmo por aqui, que é para tu também poderes fluir e eu fluir contigo e tu fluires comigo e podermos trazer o máximo de abertura possível para que todas as pessoas que nos estão a ouvir e que irão ouvir um dia mais tarde retirem qualquer coisa para elas. Claro que sim. Claro então, que sim. continua. Claro que sim. E que bom, porque é realmente aquilo que dedico a vida, é desfazer crenças e porque realmente chegarmos à alma e conseguirmos escutar a voz da alma da nossa mente, é preciso desfazer muita crença, inclusive é muita crença espiritual. Estávamos as duas a falar em off que talvez o não utilizar tão expressamente a palavra mediunidade tenha vindo de, obviamente, muito estudo, muita investigação. Quando eu percebi que havia aqui algo um pouco, lá está, diferente na minha caminhada, eu, claro, estudei muito. Acho que não há nenhuma religião que eu não tenha lido o seu livro, não é? Não há nenhum tipo de filosofia que me passou ao lado, porque quis perceber, claro, não é? A mente analítica que eu tinha mas realmente eu costumo sempre dizer que é a alma que nos traz todas as respostas, porque é Deus em nós. Então começa logo por aí, vamos deixar de externalizar Deus, por mais que seja, é lindo, é simbólico, Jesus é um dos meus grandes mestres como Buda, é uma comoção estar aqui e o que eles demonstraram é exatamente o que é seguir o caminho da alma. Não é? E eles eram médiuns, tal como os fundadores de todas as religiões são médiuns, ou seja, há uma voz que fala, uma voz preponderante. Normalmente nós não estamos habituados a ouvir essa voz, porque nós temos uma mente, não é? Que está completamente condicionada com um pensamento incessante, contínuo, que é
segundo os meus estudos, segundo aquilo que eu acredito e trabalho, não é? É a voz do nosso ego, que nós ouvimos no nosso pensamento comum, é a voz do nosso ego. Depois, quando encontramos a espiritualidade, juntamos-lhe, pomos-lhe ali, adicionamos-lhe umas crenças espirituais, mas muitas vezes ali ficamos no ego espiritual, e no ego espiritual é exatamente, eu vou manter a minha identidade tal como ela é, com todas as estratégias do ego, mas vou ter uma data de crenças, não é? E vou fazer imensas terapias e vou fazer, só que e até posso ter outro palavreado. Exatamente, exato. E vai dar o mesmo, não é? Mas o ego fica intocável, não há uma transcendência do ego. E isto é um tema assim sempre um bocadinho particular, e porque há muita gente a falar sobre isso e há muita gente que olha, o caminho está-nos a levar por aí, portanto vamos lá. Jesus, Buda, preconizaram a transcendência do ego, está bem? Nós não precisamos, o ego é o diminutivo de egoísmo. Então, se percebermos isso, começamos a desfazer a ideia que o ego é algo que temos que preservar a todo custo. Não. Nós entendemos com o nosso coração que temos que abrir mão do nosso egoísmo e todas as estratégias que esse egoísmo tenha, não é? E, de alguma forma, quando o fazemos, no processo da nossa caminhada evolutiva, ao amor e à verdade última, nós encontramos a voz da alma que nos guia, que nos orienta. E digo-te, sabes, Lisa, eu acho que há uma bênção, ainda há dias falei sobre isso a um consulente, há uma bênção que talvez eu não traga muito, então sinto trazer aqui. A Marta pessoa, portanto a Marta enquanto não canal, ou seja, a Marta que se calhar até aos seus 27 anos não conhecia essa voz da alma, não escutava, ou pelo menos não tinha percepção que a escutasse, era uma pessoa extremamente indecisa. Eu era uma mulher extremamente indecisa, porque tenho uma personalidade de querer agradar a todos, sou uma pessoa... costuma ser um bocadinho o people pleasing, não é? Portanto, fazer um bocadinho esta parte de... porque queria estar bem com toda a gente, eu era anti-conflitos, sempre fui aquela pessoa que arranjava harmonia em todo lado. E, ok, como é que tu tomas decisões, como é que tu, não é? Evitando o conflito e o confronto com toda a gente, é impossível. Exato. E eu vivia constantemente numa berlinda que eu sentia quase como uma não-verdade, porque... eu tenho que me dar bem com toda a gente, eu tenho que ser amiga, toda a gente, desde que nasci eu sinto que todos somos irmãos, isso é uma coisa que nasce comigo, eu tenho um amor à essência, à natureza humana e animal e o que seja, não é? À nossa verdade, à nossa alma, não é? Chamemos-lhe alma, chamemos-lhe ser, chamemos-lhe de presença, chamemos-lhe o teu coração, como tu tens a tua jornada, não é? Eu chamo-lhe de o dom, não é? O que eu falo muito é o dom, que é muito esta capacidade de nós escutarmos a voz da alma, sabermos discernir a voz do ego da voz da alma, não é? E a partir daí tomar decisões. Pois, e isso mudou fundo, tudo. Lá está, são tudo. Sempre linguagens. É isso mesmo. Conceitos. Porque eu também, de certa forma, chamo-lhe a voz do coração, não é? Exatamente. E tu chamas-lhe a voz da alma. E é realmente tão diferente entre o pensamento e o sentir. Isso. E é muito bonito. Vou só também dizer aqui esta, porque me lembrei, no outro dia li, não se trata de para quem Deus fala, trata-se de quem o ouve. Maravilhoso. Ou seja, estavas a dizer isso, não é? No fundo, Deus fala para todos. Todos. Quem é que o ouve? Quem é que o escuta? Exato. Essa é a grande... é isso mesmo. Que fica, não é? É isso Porque mesmo. realmente essa é a grande diferença. E tu tornaste uma pessoa que o escuta. E se calhar antes, na tal mente analítica, ainda não o escutavas. Ele já falava, tal como fala para todos. É muito bonito isso. E agora falavas também de Deus, de Jesus transcender o ego. Isso. Também li que, imagina, quando foi a crucificação de Jesus, vários homens possivelmente disseram-lhe: então, se és mesmo o Filho de Deus, vá, sai dessa cruz, desce dessa cruz, se és o Filho de Deus, sai daí. E Jesus nada fez ali, porque ele não tinha que provar nada a ninguém. Portanto, não se tratava de ego, de provar se eu sou o Filho de Deus ou não. 3 dias depois, ele libertou-se, mas já quando não tinha ninguém a ver. Porque realmente nunca foi sobre provar ao outro, nunca foi sobre provar ao homem, foi sobre, sim, a mensagem que ele trazia e a missão. E ele manteve-se fiel, centrado nessa missão. Portanto, nunca foi a provar nada. E nós tão facilmente caímos nesta tentação, ilusão Exatamente. De provar, de corresponder, de agradar, justificar, seja o que for, caímos sempre por ali. Muita coisa a dizer-te em relação à tua linda isto partilha. Isto por falares de transcender o ego, lembraste-me completamente. Disto. E como viste logo fiquei comovida, não é? Basta falar no mestre. E o que te posso dizer, minha amiga, é que de todo o coração, se formos obviamente a este jus histórico,
Jesus alcança a iluminação no deserto. Isto acaba por ser uma analogia a este desfazer de crenças que nós temos, o deserto vazio de conceitos. Então nós precisamos de aprender a ser tais quais como crianças, a desfazer tanto acumulado que nada nos serve e nos afasta do amor. E até tanto palavreado. Volta aqui ao teu ego espiritual. Exatamente. Também acredito que é uma grande mensagem que traz aqui, porque cada vez mais, e principalmente desde a pandemia, milhares de pessoas entraram para esta visão espiritual e ainda bem, mas se calhar ainda estão só pelas palavras. Isso mesmo. Quando chega à prática não aplicaram, não estão a aplicar. Isso. Então podem saber muito, Isso. mas se não aplicarem, caem em saco roto. Claro. Então, transcender também este ego espiritual, e trazendo esse exemplo de Jesus, é realmente ir a esse lugar. E esse legado, quase que ias dizendo legado, não é? Legado. Lindo, é mesmo isso. Aliás, a intuição ia dizer legado, eu depois trouxe o lugar interno em que realmente abrimos mão da crença e até das palavras novas que estamos a aprender sobre espiritualidade, mas ir realmente aqui, ser. Isso. É muito importante, pelo menos sinto isso. E esse espaço que estás a falar, não é? Esse vazio de conceitos, não é? É de alguma forma isso que nos permite transcender esse ego e permite-nos, quando eu também tenho os meus cursos em si, não é? O que mais ajuda nessa transcendência do ego espiritual é uma jornada que eu tenho que se chama O Dom, que é escutar a voz de Deus dentro de ti, a voz do divino dentro de ti. Nessa jornada, no fundo, é mesmo isso, é descascar estas estratégias todas do ego, olhar para além do ego espiritual, porque hoje em dia com este boom espiritual, é verdade, há muita crença, mas novamente, então, significativamente a tua vida mudou, tu realmente consegues amar mais, tu consegues silenciar a mente ao ponto de haver uma paz profunda, não é? E conseguir trazer isso sim, é que depois é o nosso barómetro, porque a alma é paz. Exato. E quando nós, como tu dizes, por exemplo, quando tu utilizas o teu termo, o teu conceito, não é? E é isso, esta paz também entre nós, em cada um é livre de usar o seu conceito para apontar, não é? Quando eu tenho uma resposta, porque estou a serviço, não é? Claro que obviamente também uso a minha alma e pergunto, não é? Uso de alguma forma, salvo seja, entre aspas, mas escuto a minha alma e peço-lhe orientações, porque a persona Marta é uma persona tendencialmente indecisa, não é? E porquê é que as personas são indecisas? No fundo todos somos, porque nós só conseguimos ver um ângulo, nós só conseguimos ver uma parte, não é? Nós vimos através dos nossos filtros, através dos nossos karmas, através da nossa história, das nossas preferências, das nossas aversões. Nós não conseguimos perceber o que é benéfico para o todo. E a alma tem esta capacidade, a alma está além, não é? Está além de todo este campo de historinhas pessoais e de preferências de cada um e consegue dar sempre a solução do que é melhor para todos. E é realmente uma honra, apesar de todos os desafios, não é? Eu fiz uma vez um vídeo que eu disse, isto é um mundo criado pelo ego. Começou assim o meu vídeo. E claro que chegou algumas pessoas. E eu disse, reflitam e vejam, porque o ego cria formas, é extremamente criativo também. Mas aqui não é a nossa casa, é uma passagem. Por isso é que o corpo morre. O que é eterno, não é? É o espírito. Quando o espírito está reencarnado, não é? Está num corpo, nós podemos lhe chamar, em vez de o espírito é a nossa natureza, nós somos espirituais, não é? Então aí podemos dizer que, olha, recebo muito essa pergunta, qual é a diferença entre espírito e alma? Recebo imenso essa pergunta e tentar desmistificar isto e simplificar. Nós somos um espírito puro, inocente, em paz completa e sem opostos, sem dualidade, apesar de neste mundo das aparências haver tanta dualidade, não é? E parecer o oposto daquilo que é a nossa essência. Contudo, lá está, porque vivemos através do ego, vivemos através da persona. Então esse trabalho de desfazer, não é o grande trabalho da nossa vida, é o que nos vai fazer com que sigamos as orientações certas, no sentido de, eu vou ter os melhores resultados. Não é disso que se trata, nem sempre se trata de tornar a minha vida o mais confortável possível. Isso é o ego é que precisa de redes de segurança. E quando estamos no ego espiritual, vamos buscar redes de segurança às crenças espirituais. Isso ainda não é o caminho da alma. E depois vem, claro, um ego que vai rejeitar isto porque, meu Deus, ela está a dizer então para desapegar tudo e ser um pobre no jardim. Não tem nada a ver com isso.
A nossa essência, a nossa luz é pura, abundante, é completa. Nós já somos completos, nós somos totais, não é? E o problema é que, como estamos identificados com o ego, com aquilo que não somos, vimos-nos em escassez. E em escassez em tudo. Sentimos insuficientes, sentimos-nos incapazes, sentimos-nos inseguros. Portanto, ou até podemos ver alguma forma de abundância financeira. Sim, dar, mas certamente vemos um vazio ou um desgaste. Sempre. Ou uma energia que já não está propriamente saudável, porque eu acredito que deve haver ali algum rebuliço interno. Então isso também pode ser um barómetro para a pessoa observar se realmente também está a fazer do lugar certo. Do lugar interno, não é? Para mim é sempre aqui, quando falo de lugar, é sempre esse interno. Porque até pode ser que esse caminho funcione para um fim financeiro, mas não funciona para a alma. Isso, não há paz. Sim. Tu não sentes e tranquilidade. O outro, quando tu vais pela alma, a abundância vem a seguir como retorno. Isso. Independentemente do grau de abundância, mas tu estás bem. Isso. Não é? Sabes que é muito interessante, estamos a falar disso, que é também outro tema. Vamos falar já em temas que são, é preciso tanta desconstrução. O tema de dinheiro, não é? Nada é espiritual, tudo é espiritual, depende da nossa percepção. E portanto, vamos cá ver uma coisa, neste plano 3D nós precisamos de dinheiro para fazer trocas. Antigamente fazia-se uma troca, não é? Dávamos Direto. Um porquinho, vinha a ovelha, portanto era assim. Agora funciona de outra forma, não é? Depois houve toda uma cultura e no fundo também muitos dogmas religiosos que entraram aqui com aquilo que eu chamo da linhagem dos franciscanos, que só é bonzinho, não é? E uma má interpretação bíblica e muita distorção, inclusive, nos ensinamentos de Jesus, que só o pobrezinho é que é... Exato. A vida convidou-me já a espaços, durante o meu serviço, que dizem, olha, eu tenho uma mentoria que dou para formar pessoas também para se tornarem comunicadores da alma, obviamente que têm que fazer primeiro um trilho num determinado sentido e que depois precisam de se candidatar, e porque eu só aceito obviamente pessoas que nasceram com essa missão, como é óbvio, não é? E sou professora delas e lembro-me quando eu recebi o valor, porque eu não tenho, eu de mim nada sei, eu Marta nada sei. Há algo que é essa conexão, ou seja, eu tenho esta capacidade, querida, que é, eu ouço tão bem a voz da alma como a voz do ego, consigo diferenciar, por isso é que eu digo, o dom não é ser especial, o dom é teres a capacidade de discernir ambas as vozes, saber qual é que has de escolher e de alguma forma teres a coragem, a ação do coração, não é? Para seguires essa orientação divina, e isso faz-te seguir o teu processo evolutivo de vida, se não andas... às voltinhas, não é? Sabes que cada vez mais, e desconstruindo também aqui esta conversa, apesar de eu sempre me ver como uma pessoa que segue o coração, eu nunca, se calhar, eu própria acho que posso olhar dessa forma e trazer aqui também esta partilha, que eu acho que de certa forma até havia aqui algum tabu em mim, não sei se a palavra é muito pesada para descrever o que eu vou dizer. Um bloqueio talvez, um receio. Mas tu também és um médium, Claro, apesar de sermos todos, eu ia dizer, não, eu não sou médium nenhum. Claro. E quanto mais tem passado, mais eu percebo, espera, na verdade eu também consigo perceber perfeitamente quando é a voz da alma, do coração, uma voz de Deus, eu sinto mesmo a vida a falar comigo, ou quando é outra coisa. E eu sinto, porque sinto a conexão com o corpo, é através do corpo, não sei como é que é para ti, mas eu sinto se o coração aperta ou se estou em êxtase, se eu estou completamente a sorrir e a vibrar por dentro, ou se não, se há alguma forma de peso, de contração. Por exemplo, para mim é muito fácil, se eu rapidamente observar o corpo diz-me, e então consigo discernir perfeitamente as diferentes mensagens, e é tão bonito porque realmente tu tens sempre a resposta, tens sempre. Se isso quer dizer ser médio, eu acho que lá está, volto aqui a dizer, se calhar eu ainda tinha o tabu de dizer, não, mas eu não sou nenhuma médio, eu não comunico com nada. Se calhar nós não olhamos para aquilo, eu simplificava, sim, eu sei que para mim eu sigo o coração, ponto, eu parava ali. E não me colocava para além disso, e não me coloco, atenção. Mas se calhar, trazendo este exemplo, o convite que faço também a quem nos está a ouvir é, se calhar, descomplicar a palavra, não vamos pôr termo se é médio, se não é médio, mas observem mais esse grau de conexão, realmente abrir mais espaço a conectar com a alma, a conectar com a vida, a perceber de onde é que está a vir, se é um querer fazer melhor, se é querer ser melhor, num sentido quase egóico, ou se realmente é para um bem
para a alma, não é? E para o todo. Isso. Por exemplo, não sei. Eu agora estava-te a ouvir e estava a pensar, então compreendo porque é que a Lisa usa, não é, a expressão segue o teu coração, porque tu sentes uma coisa muito corporal, portanto até faz sentido, utilizas o conceito do órgão, não é? Portanto faz-me todo sentido. No meu caso não é assim, não é? E é por isso que depois é importante perceber, neste mundo nós temos individualidade, temos experiências diferentes. A mediunidade, o que lhe quisermos chamar, se eu fosse completamente analítica com os conceitos, meu amor, eu dizia, nós somos todos intuitivos, mas médios não, porque, por exemplo, mediunidade significa comunicar com pessoas que já morreram. Eu comunico com os espíritos, não é? Que já morreram, que estão noutra dimensão, pessoas que já faleceram. Se formos, lá está, essas palavrinhas, vamos dizer, não, isto não é médio, isto é intuitivo, não é? Mas, novamente, o que é que interessa esses conceitos? Exato. O que eu sinto é que quando eu me conecto à alma de um animal, de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto humano, de uma pessoa que já faleceu, na verdade, e é muito interessante, especialmente quando agora estamos a falar de pessoas que já faleceram, eles têm também a sua visão, não é? Apesar de eles já estarem numa forma de espírito, eles têm a sua visão, têm a sua percepção daquilo que eles acham que era mais benéfico. Por vezes eu digo, olha, a visão da alma, do espírito é assim, mas a visão ele na prática, o ego, não é? Porque nós ainda levamos isso, nós temos uma mente eterna que levamos, e eu acho que nem acabei essa conversa, não é? Porque nós puxamos assim as frutas, e então de alguma forma a mente está dividida em voz do ego e voz da alma, sendo preponderante essa voz do ego. E nós temos que fazer esse trabalho de silenciamento, quer meditação, há várias técnicas, não é? Eu, por exemplo, não sinto que uma meditação, muitas vezes que se vende hoje em dia aquela meditação, temos que sentar, temos que fazer daquela maneira, seja realmente o espaço para parar o pensamento incessante que temos. Já não é? agora deixa-me só fazer aqui uma pergunta que me está a vir. Todas. Tu estás aqui, obviamente, estamos a falar de termos, atenção, não Isso. é? E eu, por acaso, sinto que é muito bom, por um lado, pode criar divergência. Porque as pessoas, não, isso não é assim, isto é aquele termo, Sim, já pelas religiões claro, já vemos o mesmo, não é? Mas isso é ego espiritual. Pronto. Ficarmos aí Exatamente. presos aos conceitos e diferenciar-me de mim de ti, ela não. Exatamente. Ela não, porque ela chama coração e eu é que sou alma, eu é que vejo de cima. Pronto, isso é portanto, que é ego espiritual. não entrem por aí, por favor, Exatamente. que isso é a mesma coisa que depois leva às guerras entre religiões. Exatamente. Eu até vejo o contrário, eu até vejo que é muito bom termos linguagens diferentes. Porque certamente há diferentes chaves para abrir os corações das pessoas. Completamente. E então, se tivéssemos todos só a mesma linguagem, o risco de não chegar a certas pessoas era enorme. Então Deus é tão perfeito que não se engana. Ele coloca-nos missionários com termos diferentes porque há linguagens para todos. Claro. E Claro. isso é que é o importante. Se nós percebermos que só 1% da população é que está neste despertar espiritual, repara, nós precisamos de muitas linguagens para chegar aos 99% que ainda não estão sequer a despertar. Estou a dizer assim, não sei se é a percentagem certa, é o que se diz. Não obstante tudo isso, eu vejo ao contrário, vejo ainda bem que trazemos conceitos diferentes, mas que na verdade entre nós sabemos e sentimos-nos, não é? Porque nunca foi, pelo menos eu não sinto isso contigo, de não, isso não é coração, ou isso é alma, não entramos aí, Nunca, entendemos. Isso. Pronto, ponto número 1, não se percam com palavras, já dizíamos isso no início do episódio. E ponto número 2, a pergunta que te faço é, eu acho que, lá vou a conversas com Deus, atenção que ninguém me paga para falar deste livro, mas eu li nesse livro que Deus diz que, eu vou trazer nos meus termos, nós somos co-criadores. Se tu realmente quiseres comunicar com alguém que já faleceu, tu podes. Só que, ponto número 1, tu duvidas. Ponto número 2, tu boicotas-te. Ponto número 3, tu não te achas merecedor, ou seja lá o que é que tu pensas. Então, normalmente é a pessoa que fecha o seu próprio campo. Isto porque estavas a dizer, num conceito, e não querendo perder por conceitos, uma coisa é ser intuitivo, outra coisa é ser médium. E haver essa comunicação com os espíritos. Até que ponto é que não somos todos intuitivos e médios, porque somos todos espíritos e o espírito conecta com outro espírito. Exatamente. Porque é pura frequência de energia. Exatamente. Até que ponto é que não somos nós só simplesmente a fechar o campo e tu neste caso abriste o teu. São os nossos bloqueios ao amor e à verdade. Isto não levando para o ego de se eu comunico ou se eu não comunico. Exatamente. Atenção, mas desconstruindo realmente aqui alguma coisa Totalmente. que até pode boicotar na percepção para com o outro ou para comigo próprio, de ou assustar, não é? Médios, não quer nada disso. Claro.
Desconstruindo isso, Claro. pergunto a ti, como estavas aqui, de certa forma, a diferenciar os termos, até que ponto, então, não somos realmente, se somos co-criadores, se nós nos alinharmos aí, se quisermos comunicar, comunicamos. Deus até dizia qualquer coisa, que eu mais uma vez vou trazer na minha linguagem, mas que, por exemplo, neste mundo há um termo entre aquilo que há um tempo, desculpem, entre aquilo que eu co-crio e aquilo que se manifesta. Há um tempo. No mundo da alma, a partir do momento que saímos desta matéria, é imediato. É imediato. Portanto, totalmente imediato. se eu aqui na Terra quiser abrir esse campo e o abrir, porque a história é não abrimos, a alma em si rapidamente entra no nosso campo, porque é imediato também. E ela consegue estar em todo o lado, de acordo com o que eu li, porque, lá está, somos um bocadinho à semelhança de Deus e Ele é omnipresente, a alma é omnipresente, por isso é que se explica que ela pode estar lá em cima, mas ao nosso lado também, e se calhar em vários planos ao mesmo tempo. E mais não sei dizer, atenção, não é a minha linguagem, mas li isso e faz-me sentido. Sabes quando tu lês uma coisa e isto faz sentido, mais não desenvolvi, mas tu sentes. E se assim é, desconstruindo aqui um bocadinho tudo isso, nós todos podemos abrir o canal. Agora, tal como há pouco dizíamos, é uma escolha. Quem é que o escuta, não é? Porque ele fala para todos. É uma escolha. Quem é que o escuta, é uma escolha. Aqui é a mesma coisa. Todos podemos ser canal e somos canal. Quem é que se permite a abrir? Isso mesmo. O que é que tu sentes sobre isso, então? O ego está no espaço-tempo e, portanto, como espaço-tempo, mente analítica, não é? Mente pensante, por esse motivo é que às vezes é tão difícil resolver problemas, porque estamos ali dentro de um contexto de espaço-tempo, com todas as questões relacionadas com a nossa persona e com a nossa história, não é? Então é tão difícil depois resolver. É preciso fazer um zoom out, e esse zoom out já é um convite, não é? É esse espaço da alma. Eu, por exemplo, localizo, segundo as minhas investigações, a alma na glândula pineal. Não é? Okay. Portanto, é uma glândula que está aqui entre os dois hemisférios cerebrais e, portanto, a alma localiza-se ali, se nós quisermos ser, na verdade, a mente, não é? A mente está localizada na glândula pineal. Mas, novamente, não nos perdemos em conceitos. O que tu partilhaste é exatamente isso, meu amor, porque de espírito para espírito, a nossa verdade, isso é totalmente sem obstáculos. Portanto, o desafio, e é isso que eu tento trazer tantas vezes, eu não demonizo o ego, não é? Porque nós, para estarmos neste plano de dualidade, realmente precisamos de um ego, que é o nosso sistema de corpo-mente, conforme nos conhecemos, mas realmente a ideia é transcender isso, e por isso é que Jesus se comportou daquela maneira, porque ele também já tinha uma vastidão de compreensão da infinitude. Não é? Ele sabia perfeitamente que era um espírito, que a sua verdade não é um corpo, porque só é verdadeiro aquilo que nunca morre, só é verdadeiro aquilo que nunca desaparece, aquilo que nunca termina. E se o nosso corpo termina, então ele não é verdadeiro. Então, em que ponto de referência, em que referencial é que nós colocamos, não é? Nós decidimos, porque sim, é muito fácil. Eu sou a Marta, não é? Eu sou a Marta, este é o meu corpo físico, não é? Tenho o cabelo assim, E sim, claro, identificamos com esta personalidade. Nós as duas acreditamos em vidas futuras, em vidas passadas, não é? Eu não acreditava, foi também o meu trabalho que me fez acreditar, comunicando com uma menina que já tinha morrido, que a mãe pediu-me, por favor, foi uma das responsáveis que me converteu, sabes, Lisa? Porque comunicou com o meu cãozinho, vai conseguir comunicar com a minha filha. E eu disse, não, a senhora não está bem, eu sei que está perturbada, morreu-lhe uma filha, e eu não vou fazer isso, eu disse mesmo, eu não acredito nisso, eu nem sequer tenho a certeza que existe vida depois da morte. Isto no início, eu tinha 27, 28 anos, já estou a caminho dos 43, e então eu olhei para a senhora e disse... Vi a chorar e disse, olha, eu vou tentar. Não sei, eu não faço ideia o que é que vem. E a menina explicou tudo, explicou a sainha que ela usava no dia do acidente, explicou que adorava doce de amora, a Emma, explicou tudo e explicou à mãe, isto como muito, nunca me vou esquecer, foi aí que se abriu, lá está, a minha mente finita se abriu à infinitude, que foi... Olha, mas nós na próxima vida tu não vais ter que ficar sem mim. Isto foi uma coisa que aconteceu. Ela explicou, não vou trazer para aqui porque é assim um tema um bocadinho mais pesado e por respeito também, que aconteceu por causa de um resgate kármico. E então, mas na próxima vida vamos nascer como irmãs e vamos estar lado a lado e possivelmente até gêmeas. E então, claro que isto, lá está. Se não houver alguma objetividade, isto parece um bocadinho às vezes a Lalalândia e parece aqui que bom, vamos ouvir coisas que gostamos, mas...
há provas, a mediunidade tem provas e eu tenho um trabalho consistente e não é como as pessoas me dizem, Lisa, que é, tu vens da medicina, por isso é que tu trazes esse lado objetivo, sabes? E que trazes tanta estrutura para algo que é tão subtil, não é? Que é tão, às vezes, difícil de definir. E consegues usar as palavras certas para explicar uma coisa que me aparece por imagens, uma coisa que me aparece por pensamentos, não é? Porque a mediunidade, se vamos usar agora este termo, a comunicação da alma, vai fazer, portanto, vai-se transmitir da forma que for mais interessante ou mais fácil para aquela pessoa. Tenho uma aluna deste ano que se formou, pronto, para ser comunicadora da alma e ela só faz psicografia. Eu treinei-a para fazer psicografia, eu percebi que a apetência dela era psicografia e ela faz tudo por psicografia. E vai-se dedicar especialmente, que eu na altura disse-lhe, a tua missão é com crianças portanto, crianças que nós chamamos de especiais, não é? Crianças com paralisia cerebral, o que seja, e todo o tipo de deficiências que as pessoas chamam de, não é, criança especial, que também é mais um termo, que eles de especial realmente têm muito, porque são de uma sensibilidade extraordinária, são seres extraordinários. E realmente a missão dela é assim e ela faz através de psicografia. E, portanto, a individualidade dela, a expressão dela, a bagagem kármica que ela traz, leva a este ponto, não é? E sim, ela teve que desconstruir, como as outras minhas alunas têm que desconstruir, como eu também tive que desconstruir muita coisa, não é? Mas eu sinto, por exemplo, no meu caso, é algo que já vem, e eu apreciei muito isso, é a nossa escolha, meu amor, é a nossa escolha, e é muito importante, em vez de estarmos a olhar para as pessoas que admiramos, que aquela nasceu com esta aptidão, e ficamos ali só naquela miragem, eu estou aqui, não, eu posso escolher. Porque eu também escolhi nas minhas vidas passadas para ser agora a Marta, não é? E, portanto, houve uma escolha. Eu tenho vidas passadas em que fui monja budista. Eu, nesta vida, também fui monja budista num curto espaço de tempo. Então, houve uma escolha de entrega muito grande ao divino. Possivelmente experienciei também alguns caminhos que percebi que ainda não era a verdade última. E é preciso fazer isso. O ego espiritual faz parte da nossa caminhada até encontrarmos a verdade última, que é a alma. Faz tudo parte. Por isso não há julgamento, não é? A alma, Deus, nunca julga. Exato, exato. E não sei se respondi verdadeiramente à tua questão, porque isto é um sem número de ideias que nós queremos transmitir, mas eu acho que, essencialmente, e tu que já tiveste essa experiência, não é? Comuniquei com o bebê Namô, depois também já comuniquei com outros teus filhos, portanto, tu já tiveste a experiência, não é? E eu costumo dizer que para quem não sabe tomar decisões, para quem realmente tem decisões importantes, todos nós temos, porque nós temos que decidir todos os dias. A melhor coisa que podemos fazer por nós é aprender a escutar a nossa alma, porque nós vamos viver literalmente o caminho, o trajeto mais otimizado sempre. E portanto vai ser com uma leveza, com tudo, não é? Com esta abundância, porque nós já somos completos e é mesmo isso. Olha, sabes que é muito bonito estar aqui a escutar-te e a falarmos sobre isso, porque eu pelo menos, eu vou tentar dizer isto e, por favor, eu gostava mesmo que sentissem sem mente, não é? Se fosse possível. Isso mesmo. Eu tenho chegado e eu vejo-me completamente longe de perfeccionismo, atenção, mas eu vejo-me neste momento, com 44 anos, num lugar em que eu sinto mesmo para onde eu não quero ir. No sentido competitivo, no sentido mundano, no sentido de querer ser a melhor, ou no sentido qualquer, seja no que for, seja em podcasts, seja em escritora, seja no que for. E isto é genuíno. Eu já sinto que há aqui um outro objetivo e foco em leveza. Eu sei o que é que nós vamos levar. E eu sei que nós levamos a aprendizagem na alma. Eu sei que nós levamos realmente esse crescimento que fizermos. Eu sei que se pudermos suavizar aqui o nosso percurso, não é fugindo de nada, mas é se calhar também não nos metendo para energias que já não correspondem, vamos muito mais alinhados para onde é para ser. E eu sinto isso, eu sinto mesmo isto, Marta. Eu não consigo trazer por outras palavras. Gostava muito que as pessoas também se sintonizassem aqui, não sei se... Não digo que é o termo final, atenção, mas realmente libertando, abrindo mão do peso que é essa competitividade, esse sentido de ser melhor, esse sentido de não sei do quê, que é um desgaste tão grande e, sei lá, é um peso tão grande. Imagino que
Olha, só de falar eu sinto até o peso nas mãos, eu sinto qualquer coisa nas mãos, lá estou eu nessa conexão com o corpo, e o corpo também me mostra o que é que a alma sente, nesse sentido só de imaginar isso, não é? Eu consigo perceber, não é por ali. E de repente quando eu suavizo, quando eu trago em leveza, quando eu deixo que a vida flua, quando eu nos deixo só estar a comunicar e fluindo também com o que há a trazer, quando não controlamos tanto, quando eu me alinho mais realmente em estar bem para a minha família, porque cada vez mais percebi, eu antes dizia não foi consciente ser mãe de 6, mas efetivamente falávamos de escolha, possivelmente a minha alma escolheu, não é? Completamente. Possivelmente não, se nós escolhemos. Trazias. Então cada vez mais começo a perceber que uma das minhas grandes missões é ser mãe, e eu não via dessa forma, eu via como uma bênção, mas não via como uma missão. Mas hoje em dia eu percebo que ter filhos é diferente de ser mãe. Então, efetivamente, uma das minhas missões é ser mãe. E isso também me leva a um lugar em que eu quero estar bem para ser mãe. E estar bem para ser mãe não é estar competitiva no trabalho, não é ir por nenhum caminho que me desgaste e que me leve para longe, energeticamente, de outra missão que há aqui a ser cumprida. Por muito que eu tenha defeitos também na minha maternidade e etc. Atenção, sou humana também. Mas sinto mesmo essa bússola de não é por ali, e sei que a bússola tem que sempre me levar por um caminho de maior leveza. E sinto quase como se por ali fosse algo mais escuro. Lembras-te da Idade Média? Isso. Em que era mais assim pesado, e sinto que aqui é uma luz mais branca, mais divina. Sinto mesmo, não sei trazer outros termos, não processei sobre isto, mas gostava que as pessoas pudessem, até mesmo com a nossa conversa, cada vez mais conectar com a alma, cada vez mais conectar com o coração, e ir menos por caminhos de peso. Isso. E realmente percebendo o que é que elas vão levar na vida. E elas não vão levar da vida nada material, nem nada do que atingiram competitivamente, nem nada disso. Nada. Isso é andar aos tropeços, no fundo, por muito que se atinja mundanamente. Então, quando estás a falar tudo isso, veio-me até aqui sentir que, através de uma comunicação com a nossa alma, com o nosso coração, podemos trazer maior leveza. E eu acho que todos queremos maior leveza. Claro, todos ainda nós acredito que sim. Isso. Sim, claro, então claro. Há aqui caminhos. Eu estava a pensar aqui, se calhar podiam fazer perfeitamente o curso comigo. Eu não tenho dado muitos, mas vou dar agora um em outubro. Não sei se este episódio vai sair antes de eu começar, não importa. Do Aprenda a Seguir o Teu Coração, porque primeiro conectarem-se, escutar abrir esse campo de porque Deus já fala com todos, não é? Escutas ou não, para depois cada vez mais se alinharem com o que tu trazes também e até poderem ser comunicadores com a alma. Realmente é assim, sem nenhuma perfeição naquilo que vamos partilhando, mas também tenho a certeza que partilhamos algo que nos foi passado para partilhar. Completamente. Da forma como os filtros mínimos que possam existir de Marta e de Lisa e de tantas outras pessoas que estão também ao serviço possam trazer a mensagem, mas lá está, por isso é que depois há termos diferentes, mas para chegar ao mesmo. Sempre. Que não se percam com os termos, que se abram realmente ao que está para além de. É por isso que eu uso a expressão, perdoa-me agora interromper-te, é só para trazer isto. É por isso que eu uso tanto a expressão verdade última, porque se nós nos confundirmos, a minha verdade, a tua verdade, claro, são múltiplas verdades e aqui há uma data de verdades relativas, não é? Porque estamos no mundo da dualidade, cada persona vai ter a sua verdade e não se trata aqui de eu tenho que dizer a verdade. Claro, convém, não é? Porque efetivamente se nós mentirmos, vamos receber mentiras, não é? Efetivamente, porque há a lei do retorno a imperar neste planeta e assim como fizeres, assim acharás. Portanto, a verdade última trata-se realmente de um despertar espiritual para aquilo que é a nossa verdade. A nossa verdade é sermos espírito, porque senão o corpo não morria. E claro, e nesse plano tudo se vai desconstruindo e percebermos essa completude, essa perfeição. E quando tu estavas a falar que já mexia contigo essa competitividade, todas essas, no fundo acabaste de partilhar. Eu não vou mesmo por ali. Exatamente. E quando eu começo a sentir que há alguém que se aproxima no meu caminho que está por ali, eu não vou por ali. Tu começaste a sentir, sim, exatamente, já eu é quase outra vez isso. Na minha família, naquilo que eu sinto que é intuitivo em ti, exatamente. Com outra leveza, isso, não é por ali. Não é por ali. Porque o que tu estavas a utilizar de forma tão, lá está, simples. E eu não estou a querer falar de mim, atenção, estou a trazer o meu exemplo sempre para que lá em casa possam pensar nos seus. Exatamente. E tipo, quantas vezes nos desviamos para onde não é para ir? A maior parte das vezes é o que eu encontro, não é? 14 anos que vejo o quanto as pessoas se adaptam àquilo que não é
o caminho delas, a orientação de Deus nelas e pronto, é natural. Realmente, se a pessoa não tiver como objetivo aprender a escutar a sua alma, o que nós lhe quisemos chamar, realmente as pessoas depois vão dar uma volta, não sei por onde, grande, pronto, quiser fazer, vem cá não sei quantas vidas, depois depende das crenças de cada um. E para quê? Para quê? Se pode ser um shortcut, não é? E o que tu estavas a dizer, competitividade, no fundo é a Lisa está a escolher, não é? Não de uma forma categórica, a dizer, estas estratégias do ego não me servem mais. Sim, porque algumas que tu falaste mesmo, sabes? Estas estratégias, não é? A necessidade de aprovação, a competição, não é? A base, o ego, a base do ego é o julgamento, não é? Todos nós emitimos julgamento, não é? O ego é a escassez, é julgamento. Observamos e emitimos julgamento, efetivamente. Chegarmos ao espaço da neutralidade é um grande objetivo, não é? Porque o objetivo disto tudo, e é por isso que há divergências, há diferenças, mas é a unidade. O que eu ensino, aquilo que eu partilho, aquilo que nós somos é a unidade. E não é a frasezinha que fica bem, todos somos um, peace and love. Vamos ver, nós vai para além de palavras outra vez, não é? Porque nós só podemos expressar por palavras. Nesta vida comunicamos através de palavras. É a única forma poder sintonizar, sentir realmente para além da palavra, não fica só no entendimento intelectual, racional, mas compreende com a alma. E essa compreensão, para mim, é outra frequência. Lá está, são mais uma vez palavras a trazer essa... Para que nos possamos entender, não é? Nós também precisamos nos entender, senão eu às vezes brinco com os meus, às vezes consulentes, e eles dizem, eu gostava tanto de fazer o que a Marta faz, e eu disse, ok, então vamos encostar e vamos ter uma conversa telepática. E eles começam-se a rir. Ai Marta, não, que eu ainda... E eu, ainda não escolheu. Ainda não escolheu. Porque quando escolher o caminho é por ali, pode ser... Podemos evitar muitas vidas de compulsão reencarnatória, que é constantemente a voltar. E, novamente, eu tenho a minha visão. A minha visão é, isto não é a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa é a felicidade permanente. Não são prazeres temporários. Eu também sinto o mesmo. E sinto mesmo que Deus é essa completude. Isso. Deus é essa leveza no fundo. Então, para mim, eu sinto... lá está, pode não ser a perspectiva dos outros, mas eu sinto que não é um shortcut no sentido de... Claro, fazer as coisas rápido. Sim, atrapalhar nada, claro, querendo respeitar o processo que tenho. Cada um, e percebendo que obviamente tenho, mas ao mesmo tempo eu quero chegar lá, eu quero ir para lá, eu já não quero andar aqui em rodas de karma e reencarnação. Isto é o que eu sinto, se calhar pode ser prepotência da minha parte, mas eu já senti o que é essa leveza, dessa forma de, olha, eu ficava aqui, sabes? Buda disse... Esse lugar tão bonito com Deus. Quando tu estavas a falar, e Buda, por acaso, dentro do budismo não há o conceito de Deus, mas, para mim, hoje em dia, não é? Deus, lá está, Deus é. Eu só consigo definir como Deus é. Exatamente. E fico naquele espaço sagrado, o silêncio da inocência, que transcende totalmente, não é? E a minha mente para e comove-me porque nós sentirmos realmente essa completude é única, não é? É porque é a nossa verdadeira natureza, por isso é que nos comove. E nós às vezes, nós estamos tão distanciados. E Buda dizia, e por causa do que partilhaste agora, dizia muitas vezes que o único desejo, ele não dizia meritório, porque não havia propriamente novamente julgamento, mas porque nós reencarnamos compulsivamente por causa dos desejos, que é também uma das estratégias do ego, não é? Então eu tenho desejo disto, eu quero experienciar isto no mundo, fazer isto, então por causa deste desejo eu estou compulsivamente, e nós se formos olhar, sim, há uma data de desejos por detrás aliás, praticamente todas as ações que fazemos, há sempre uma intenção, então é por isso que o grande trabalho começa logo por, vamos lá fazer um zoom out para olhar para a intenção desta ação. Mas para te dizer relativamente ao que disseste, ele dizia que o único desejo louvável, meritório, não estou também a utilizar a palavra adequada, mas que era exatamente o desejo da iluminação, o desejo de transcender o ego, o desejo de irmos além desta mente condicionada, não é? Vamos olhar para o ego como mente condicionada, esta mente que nos faz acreditar que somos um ser finito e estamos a sofrer, que nos faz, não é? Nós estamos tão identificados com o nosso pensamento, porque se nós não acreditássemos no nosso pensamento, que é a voz do ego... Exato. Que é a ilusão. Notemos que a ilusão é o Matrix. Notemos a paz, não é? Então é isto que todos os seres humanos têm que percorrer e depois cada um escolhe o seu momento.
Muito bom. Olha, deixa-me só pôr aqui mais uma questãozinha. Todas, as que tu quiseres, que a mim fiquei 5 horas. Estava aqui a vir. Se calhar põe assim 2, que se calhar tu agregas numa. Tudo. Imagina, já falaste um pouco do quanto a mediunidade obviamente transformou a tua vida. Para quem te está a escutar, para quem eventualmente ainda pode ter algum tabu, para quem se quer abrir um pouco mais, mesmo já não tendo tanto tabu, o que é que tu podes trazer de transformações positivas, que também foste dizendo, obviamente, mas assim, tipo, traz, e ao mesmo tempo, não sei se dá para pôr na mesma, estavas a dizer esse exemplo de um caso dessa menina, essa mãe que te pediu para comunicares com a alma da filha que tinha falecido, já tinhas comunicado com a alma do seu animal. Um outro caso que te tenha tocado tanto, que rapidamente, intuitivamente venhas até ele, neste momento, e sabendo que nunca nada é por acaso, portanto, esse é o caso certo para trazer aqui. Eu até, quando partilhei o caso da Emma, até senti logo vontade de dizer que não é de todo o meu trabalho principal, ou seja, e foi isso que os espíritos me ensinaram, que todos nós temos aqui um tempo que nos está predestinado, e esse tempo finalizado, a quem ficou cá ainda nesta ilusão, e que um dia irá voltar a casa, não é? De alguma forma que tente aprender este amor sem apego, que não significa novamente não amar, é amar, mas sem apego, para fazer o seu processo e ir. Portanto, eu hoje não me dedico tanto, por exemplo, à comunicação com espíritos, como se calhar no passado espíritos, no sentido de pessoas que já faleceram. Mas esse foi um caso que me transformou, por isso é que eu falei, não é? Então também queria deixar isto, porque às vezes alguma pessoa pode ressoar e diz, eu quero ir falar com a minha mãe, vou ter com a Marta. Não é o primordial, a Marta está aqui para curar a mente, para fazer um trabalho de cura da mente, para nos alinharmos com a alma. Se tivermos que falar com algum ente querido, ele vai acontecer durante uma consulta, uma abordagem, o que seja. A própria pessoa, hoje em dia cada vez sou mais professora, portanto ensino as pessoas cada vez a contatarem, tal como tu disseste, não é? E é interessante porque eu tenho um número infinito de casos e tenho casos difíceis e tenho casos que eu tenho tantos casos, meu amor, que é difícil escolher um, começando pela tua segunda pergunta. Deixa que venha, tipo, intuitivamente, porque eu acho que poderá ajudar a desconstruir o que tiver de ser desconstruído. Isso. Olha, eu senti trazer 2 muito breves, foram os que me vieram à cabeça, talvez são casos que foram... um muito comovente, o outro muito difícil para mim, para as pessoas também perceberem o outro lado de se ter esta aptidão, não é? Um dos casos mais desafiantes que eu tive ao longo desta jornada, eu estava a trabalhar para aí há 3 anos, ainda fazia consultas presenciais, hoje em dia já não faço, e vem uma tutora, eu ia comunicar com o seu animalzinho, com o cãozinho, e veio também uma menina pequenina. E, portanto, na comunicação, o animal não queria comunicar praticamente nada, só me queria dizer uma determinada informação. Lisa, eu acho que até percebes pela minha cara, e eu vou ter essa coragem para verbalizar isto para um público, que isto é importante, e acho que se isto me vai à cabeça é muito importante. Desde um lugar de seriedade, exatamente, não é? de um lugar de muita seriedade. Eu pedi à senhora, porque eu tinha 3 anos, não é? Eu não tive professores, portanto, para mim, o meu professor foi Buda, Jesus, foi a minha alma, não é? Ninguém me orientou, não é? Hoje em dia eu sou professora, alivio o fardo, não é? Daqueles que também trazem esse caminho. Mas eu disse, dê-me um bocadinho, eu preciso ir beber água, eu estava na parte de baixo da minha casa, eu preciso tranquilizar, e eu só dizia, ajudem-me, eu peço ajuda a Deus, como é que eu vou dar esta informação? Então vou dizer mais ou menos como é que eu dei a informação. Vamos já à comunicação, mas este animal não para de pedir que você esteja atenta ao comportamento do seu marido com a sua bebê, porque eles trazem karmicamente um processo muito complexo e eles já foram marido e mulher noutras vidas. Uou. Agora vem, não sei se já estás a perceber onde é que isto nos vai levar. Exato. E há aqui algo que se está a passar e que a consulta é para o animal, mas o animal não me deixa sequer perguntar-lhe coisas para ele e estou constantemente a receber coisas da bebê. E tratava-se de um abuso sexual do pai para a filha. Foi difícil e ainda hoje me comove. Porque também. mexeu, é dos casos mais, eu não sei, nem lhe vou pôr realmente um nome, porque depois a própria mãe, é que foi tão bem orquestrado que a própria mãe
depois descobriu, portanto, não é? Eu temi, sabes? Eu cheguei a temer, e é isto que é importante também mostrar, esta vulnerabilidade, é que este serviço é tão profundo. Exato. Que eu temi, eu pensei, eu vou matar, sabes? Vão matar por eu trazer esta informação. Olha, eu não a trouxe obrigada crua. por trazeres, porque imagina, às vezes, se calhar, a nossa concepção, para não dizer preconceito, Sim, não é? sim. Imaginamos o médio só a dizer, pois está aqui a sua mãe ou a sua alguém não. e está a dizer isto e está a dizer tudo muito Cor-de-rosa. tranquilizante. Não, Exato. mas eu não. Tranquilizador. E aqui, repara, tu trazeres, é verdade, olha, a não é crua. responsabilidade de trazeres uma mensagem destas, não sabendo como é que aquela mãe ia receber, não sabendo se ia acreditar, se ia demonizar, se ia o que fosse. Eu não disse logo tudo, não é? Eu induzi, foi assim que me fui guiada para tentar induzir que a verdade fosse mostrada, não dizendo claramente a situação, porque era extremamente difícil. Sim, já me procuraram para perceber quem é que assassinou não sei quem, questões do Brasil, percebes? Já me aconteceu coisas desse género, e eu digo sempre, olha, eu posso obviamente fazer uma panóplia de coisas, não é? Porque realmente a minha aptidão permite-me isso, e é muito profundo, e é muito, só que eu também escolho, não é? E é o que eu digo, se estou numa determinada vibração quando eu estou a comunicar com um animal ou com um bebê, porque é muito puro. Exato. E então às vezes há coisas que eu vou ali, tenho que baixar um bocadinho a vibração para entrar ali na cena do crime, para ver o que é que aconteceu, não é? E não querer ver, porque a dualidade que o outro também consegue receber, não é? Exatamente. Porque às vezes como comunicar isso? Completamente. Para que o outro entenda, para que o outro receba. Lisa, e o que tu me estás a trazer, e já que isto veio, é muito importante, que é... eu perguntei muitas vezes porque eu não tenho uma personalidade ribalta, eu não tenho uma personalidade eu não quero fama, eu nunca procurei isso, entendes, querida? Eu queria passar despercebida e que toda a gente gostasse de mim. Essa é a minha personalidade. E de repente, porque eu? E eu pensei, ok, tinha que ser alguém muito meiguinho para trazer uma verdade às vezes tão difícil, porque eu não digo o que as pessoas querem. E é por isso que o meu trabalho é tão estruturado. Eu sempre tive, percebes, eu sempre fui uma trabalhadora ao serviço da alma, não é? Que já quando era médica eu trabalhava imenso, tive um burnout porque realmente eu estou sempre ao serviço. Isto, não estou a dizer às pessoas para ter burnout, estou a dizer exatamente que tive essa experiência, que já lá vai, que serviu também para o meu aprendizado pessoal, que não significa que eu depois não tenha horas, que eu não saiba criar limites porque tenho um corpo físico, não é? Tudo isso. Mas perceber que, ok, há aqui uma data de condições que eu não digo às pessoas, eu digo coisas que obviamente que as pessoas gostam de ouvir, porque elas no fundo às vezes já sabem aquilo, mas não têm a coragem, não é? De assumir, e às vezes, quantas vezes eu ouço em consulta, eu sabia isso, só que realmente eu não tinha coragem de olhar para isso. Portanto, lá está, todos nós somos médiums. Mas depois há coisas realmente que estão no oculto, muito profundas, e têm que ser trazidas à verdade. E a forma de colocares isso, e isso, eu digo assim, ok, eu percebo, ok, tinha que ser uma lua em peixe na 7 como eu. Eu também sou lua em peixe. Eu sei, meu amor, somos as duas luas em peixe, é por isso que eu estou a trazer isso, porque somos as duas luas em peixe, já falámos disso várias vezes. E é preciso trazer aqui uma certa leveza numa coisa que é extremamente pesada, não podemos chamar outra coisa, não é? E obviamente que depois as coisas levaram os trâmites normais, legais, o que seja, eu afastei-me do caso, já foi há muito tempo, mas foi um caso que me tocou, obviamente, como assim. Há outro caso que eu tenho, eu sinto mesmo trazer estes 3 casos, porque eu acho que vai desfragmentar aqui muitos paradigmas, é por isso. Eu estou com uma criança especial com uma síndrome raríssima em Portugal, também na versão presencial, e a criança, e aí foi mesmo um grande abalo também na minha estrutura, porque a criança, que já não era tão criança, já tinha para aí uns 10 anos, há um momento em que eu pergunto, que é normal, então, era multideficiência, não é? A mãe ao lado, então, tu quiseste nascer assim, e eu ouvi do outro lado, eu vou dizer textualmente, a resposta que eu ouvi foi, tu és parva, achas que alguém quer nascer deficiente? Pensa lá bem. Eu parei, bebi o meu copo de água e disse, dê-me só 5 minutos, porque eu tenho que digerir, e não consegui dizer nada à mãe. E parei e disse outra vez, novamente, lá fui eu para a minha cozinha, na altura, que foi, acho que os grandes atendimentos assim, porque era no início, sabes, era no início. O que é que eu faço? Como é que eu vou dizer isto?
a mãe era super aberta e eu disse assim, olha, aquilo que eu também aprendi, que nós escolhemos, é assim, nós escolhemos de um ponto de vista maior, o divino, sabendo que aquilo é o caminho otimizado para nos reencontrarmos, para resgatarmos aquilo que são as nossas pendências, aquilo que está desalinhado ao amor, não é? Então, nós não escolhemos isto conscientemente, ninguém vem escolher conscientemente sofrer, portanto, e é muito bom também trazer sabes, porque há muito esta coisa, eu escolhi, então isto é uma carga enorme. Sem dúvida nenhuma que foi a tua alma, que é o teu divino, que fez um plano de ter 6 filhos. Porque 6 filhos é a solução mais otimizada para a Lisa transcender o que ela tem para transcender do ego dela. Não é? Então aquela criança mexeu imenso comigo, porque tirou novamente, às vezes, estas florinhas que nós temos na lua em peixes, do pronto, foste tu que escolheste. Não, eu não escolhi isto, ou seja, o ego não escolhe o sofrimento, não é? Apesar do ego nos levar ao sofrimento, mas nós, enquanto, não é, presença que estamos cá, nós não vamos escolher o sofrimento conscientemente. Exato. Claro que muitas vezes fazemos escolhas inconscientes que nos levam lá, ou subconscientes, mas na verdade ela veio mostrar isso. Isso também me despertou. Não sei se isto é novo para ti, esta forma de ver as coisas, mas pronto, acho que já tinhas percebido mais ou menos como é que pode ser o plano, como é que pode ser feito o roteiro, não é? Então, ninguém vai decidir trazer conscientemente, não é? Um desafio físico, uma vida de sofrimento. Eu conscientemente quero ir sofrer para purificar. Isso não existe, isso não é real, não é? Portanto, é algo que precisa para nos desbloquear. Eu por acaso achava que sim. Pois. Se calhar é a minha lua em peixe, lá está. Pois, mas eu achava pensa, que sim. Plano de alma, não te faz sentido, ou seja, a tua alma escolheu, o divino em ti escolheu uma determinada condição. Ou vou-te fazer a pergunta assim, eu sei que já estamos aqui a passar do tempo, mas imagina, será que para alguns sim até escolhem, porque sabem que é um caminho mais direto, vou dizer assim, para transcender, para superar certas aprendizagens que vêm fazer, e outros não, ou seja, é possível ambas as versões, é possível uns que escolhem e outros que não escolheram, mas na mesma vêm. Buda ensinou que ninguém escolhe, não é? Há aqui uma filosofia que Buda, há 2600 anos atrás, diz que ninguém escolhe, portanto vai completamente contra todas as teorias New Age. Eu gosto de falar da minha experiência, e quem sentir, não é? Coloca-se nesse ponto. Buda diz, cada um está aqui literalmente por questões kármicas, ponto, ok? Então não há aqui floreado, não é? Certo, eu lembro-me quando fiz a Vipassana, não é? Exatamente. Também ensinavam, e efetivamente, eu ainda me recordo disto, vou só complementar o que estás a dizer, que é, nós até já podíamos estar num determinado nível de evolução, e ainda assim podíamos ir para ali abaixo. Exatamente. Porque de repente... Exatamente, escolhemos outro caminho, escolhemos evoluir. E portanto, a próxima vida não seria um salto mais acima, até poderia ser bastante evolutivo, mais abaixo. Não é? Chama-se evolutivo, exatamente. E ele dizia isso, acho que até mostrava 4 etapas. Uma em que permanecias no mesmo nível, outra que subias de nível, outra que na verdade descias e outra não me recordo. E é interessante tocar nesse ponto, e estamos a falar de Buda, porque, por exemplo, para o budismo, os animais são estados evolutivos. A minha experiência não é. A minha experiência mostra que os animais são seres iluminados. Portanto, é por isso que eu digo, o caminho aqui neste mundo é o não julgamento, é do amor. Porque depois cada um tem as suas crenças. Buda deixou-nos um legado extraordinário. Jesus deixou-nos um legado extraordinário, mas tem que ser verdadeiramente compreendido. Há 2600 anos atrás, os animais não tinham a importância que têm hoje para nós. Portanto, eles não nos somatizavam, porque os animais ficam com as nossas doenças, morrem por nós, como sabes, não é? Aliás, eu comecei por aí, não é? Com esta investigação, com este trabalho. E, portanto, para mim, os animais são seres iluminados. A facilidade com que eles perdoam, não é? Com que eles amam, exatamente, a entrega, o nunca guardar mágoas. A alegria com que tu chegas a casa e todos os dias é a iluminação, tu és, não é? A completude, não é? Aquilo é a iluminação. E, portanto, claro que, obviamente, que quem não quiser ver o segundo paradigma espiritual pode ver uma data de coisas, mas porque é que as pessoas cada vez se sentem mais afinizadas com os animais? Porque eles não perderam aquela inocência, eles não se esqueceram da inocência inerente. Porque é que uma criança com menos de 2 anos é uma conexão enorme, é um magnetismo enorme. É a inocência, é essa presença, é essa ligação ao coração total, plena, é alma, não há ainda ego, não é? Não há ego naquela mente. Sim. E portanto, desse ponto de vista, sim, podemos compreender que, por exemplo, quando estamos a falar de um ser que tem uma evolução espiritual muito grande, eu dou o exemplo sempre da Ama, que é uma pessoa que é uma inspiração para mim, tu conheces, não é? Certo. Portanto, a guru dos abraços, como lhe chamam. Eu acredito, no estado evolutivo que ela tenha escolhido vir ajudar a Índia, portanto, pode haver um estado de consciência nesse
patamar e não deixou de ter imensos obstáculos nesta vida. Já tentaram matar a Ama N vezes. A Ama tem tido uma vida muito difícil, não é? E é uma pessoa também é uma coisa bonita de trazermos, desfazermos. Não é para a pessoa ter uma evolução espiritual, não sei o quê, que entretanto lá está. O ego espiritual é que acha que isso é sinónimo de conforto, não é? Então, nós temos provações para passar porque temos coisas para aprender, porque temos exemplos para dar aos outros, porque vimos cá ensinar e aprender, porque somos todos professores e alunos uns dos outros, não é, meu amor? Verdade. E para não me perder, a última que me surgiu foi um dia, e é isto que também é muito bonito, e estejam despertos para estas questões da mediunidade, que é um dia de chuva, inverno, vou à minha cave para me calçar, e claro, teoricamente eu tenho que calçar umas botas, não é? Minha querida, não conseguia calçar as botas. Só olhava, sabes que são umas alpercatas. Portanto, aquelas que usamos para a praia. Portanto, assim, uns sapatos assim meios têm corda de baixo e de ganga. E eu tinha umas alpercatas, eu estava lá muitas, com um arco-íris. E eu só olhava para aqueles sapatos. E eu disse, por amor de Deus, eu tenho umas meias grossas. Mas mesmo eu pensava, mas que parola, Marta, sabe? Então tu vais vestida de inverno e com as alpercatas. Eu não conseguia calçar as botas. Eu não sei explicar o que é que estava a acontecer. Percebes? Eu não sabia explicar. Chego lá à senhora, olha, aqui sim, ela veio fazer consulta para ela, mas queria aproveitar e falar com a filha que partiu, morreu-lhe uma filha pequena, com leucemia. E há um determinado momento em que eu me conecto à miúda e a miúda estava, a imagem que eu vejo-a num baloiço, ou seja, num baloiço que estava, ou seja, aquilo era o plano espiritual. E a capacidade de manifestação no plano espiritual é imediata. Nós estivemos numa dimensão, não é isso? Nós não tivemos apegos à Terra depois de morrer, nós manifestamos com a velocidade do pensamento. Eu quero, entretanto, estar dentro de um barco, eu estou dentro de um barco, percebes? Então, sim, esta magia, eu sei que isto, uau, como assim? Mas eu falo disso no meu livro Conversas com a Alma, pormenores disso tudo, é muito engraçado, mas eu vejo a menina no baloiço e de repente, eu naquele momento, eu estava envergonhada por estar ali a chover com umas alpercatas de verão. Do género, claro, o meu ego estava a olhar, olha a tua figurinha, estás a ver? Eu vou dar uma consulta, que mau aspecto. E de repente olhei para a senhora e a menina não parava e ela fazia-me olhar para os sapatos. Eu dizia, a menina tem alguma coisa a ver com os sapatos. Mas eu não tinha ainda informação nenhuma. E olhei e disse, a minha verdade, nós temos sempre, lá está, a importância, e disse, olha, passa-se isto assim, assim. Eu venho nesta figura com estes sapatos assim, porque eu não consegui calçar as botas. Isto faz-lhe algum sentido? E a mãe mandou um grito muito grande, agarrou-se a mim, são coisas que realmente nos marcam, e ela disse, a minha filha estava nos meus braços, e quando morreu, disse algo como, encontramos-nos atrás do arco-íris. Uau! E eu tinha umas alpercatas com arco-íris, sabes? Então estas magias que todos nós podemos viver, não tem que ser uma pessoa com aptidões, não é? E eu também, no crescimento que tive de fazer ao longo da minha mediunidade, não é? Comunicadora da alma, tive que ir aprendendo, que muitas vezes eu estava, não é? Havia um espírito que me induzia a determinados comportamentos, não é? E que acabava por ter uma influência para um determinado efeito, e é preciso olharmos para isso tudo, e todos nós somos veículos para isso, todos nós somos canal. Então pode ser leve, mesmo perante as coisas mais duras, como eu te contei aqui, não é, minha irmã? Muito bom. E não sei se estes depoimentos, olha, foram estes que vieram. Foram maravilhosos, porque acho que, não é, queria aqui um certo desfazer de algumas crenças e desta ideia muito grande que as pessoas pensam ou é não quero ouvir, ou então pensam que é pronto, a vida deles é super fácil. Não. Nós temos desafios como qualquer pessoa, não é? Portanto, eu não sou um ser iluminado, mas sei o que quero, sei o que escolho. Eu todos os dias faço um caminho. E tal como tu, também sinto no meu coração, não é? A minha alma sabe que o caminho é voltar a casa, voltar a Deus. E voltar a Deus, e Deus não está contido em palavras. Olha, e agora vou agarrar outra vez no que tu disseste. Eu ainda não, ok, até posso dizer, eu ainda não sei nada sobre esta parte da lua em peixe. Descobri recentemente, há poucos meses, que tenho uma lua em peixe, mas aquilo que eu li era que efetivamente temos essa tendência a ver o bom. Sempre. Há sempre essa tendência. Cor-de-rosa dos outros. Portanto, efetivamente, se calhar estão aqui duas luas em peixe. Exatamente. Que têm esta tendência, mas talvez a vida possa ser mesmo mais leve, não é? Portanto, verdade ou não, para vocês, por que não
tender também para onde há maior leveza. Não é? Porque eu não sinto que para mim seja uma mentira, eu não estou a trazer aqui nada para impressionar ninguém, claro, nem para ti. Claro, não. E por isso é que a nossa frequência também funciona tão bem. Já não estamos na fase de provar nada, eu acho que é isso que estamos as duas em vibração, não precisamos provar nada. É verdade. Não preciso provar nada, tu não precisas provar nada. Quem ressoar connosco, que nos abrace, também. Não é? E que abrace esta mensagem. Isso é tão libertador. Só isso. Estamos aqui para sermos professores e alunos, portanto. Minha irmã, foste maravilhosa. Eu amo-te. E obrigada por ser nesta capela. Está lindo. Não era para ser naquele dia, porque aqui temos uma benção maior. Obrigada por trazeres voz a este tema que sei que tanto também mexe, não é? Como tu disseste, não é só cor-de-rosa, não é só fácil. Isto é lua em peixe, meu amor, estas lágrimas, sabes? Sim, Isto é lua em peixe. Levas também com tanto, portanto obrigada por trazeres voz. A vocês só vos peço sempre o mesmo, escutem com o coração, ouçam outra vez, fechem os olhos, ouçam de um lugar não de julgamento mental, vão à alma, vão para lá das palavras. Irmã, deixo-te o meu livro. Gratidão. Aprenda a seguir o teu coração. Que eu ainda não tenho esse teu livro, tenho outro da tu homeopatia, efetivamente não é? sabes seguir o teu coração, portanto, mas enfim, está aqui também muita partilha. Meu amor. Gratidão, muita gratidão. É um bocadinho de mim. Irei ler, claro. Obrigada já tenho por outro. teres vindo. Grata a eu. E quero muito estar contigo para bebermos o chá, que ainda não bebemos. Sempre, já sabes. Pronto. Beijinho, gratidão. Profunda. Olha, desse lado, tudo o que já vos disse é pura fluidez, escuta com o coração. Se ressoar, se ainda não ressoar, escuta também com o coração e abre-te, porque há tanto mais para além daquilo que já conhecemos. Um grande beijinho da minha parte, até para a próxima semana. E esta temporada tem o apoio da NutriBio.